Era ele na foto. Mas como seria possível? O cara não havia envelhecido nem um só dia. Relutei muito para enviar esse relato, mas depois de um ano após a partida da minha vozinha, eu decidi escrever para vocês. Eu tinha receio de desrespeitá-la expondo grande parte da história da sua vida, mas acabei percebendo que talvez ela quisesse que as pessoas soubessem disso para não viverem uma vida esperando algo que nunca vai chegar. Na minha opinião, se trata de um caso de vampirismo real, mas eu vou deixar para vocês aí do canal julgarem ou apenas contar como descobri. Já adianto que depois desse relato você irá começar a reparar mais nas pessoas a seu redor, para perceber se elas são realmente pessoas. Pedimos o seu like e a sua inscrição no canal. Nomes e locais serão alterados por questões legais. Coloque os seus fones de ouvido e tire as suas próprias conclusões. Vampiro, o homem que não envelhecia. Relatado por Sandro. Meu nome é Sandro e moro em uma dessas cidades que fazem divisa com o Uruguai. Vou me reservar no direito de ocultar qual é a cidade, pois aqui todo mundo sabe da vida de todo mundo e se por acaso esse vídeo chegar até alguém aqui, os moradores vão saber de quem se trata. A minha família sempre teve comércio na cidade. Temos 4 lojas atualmente de diferentes ramos. Eu e meu pai somos responsáveis por uma delas, as minhas outras 2 irmãs pelas outras menores e meu tio, irmão do meu pai, por outra. Esse espírito empreendedor começou com meu avô. Ele era um homem simples que, cansado de trabalhar na roça, juntou um dinheiro e abriu seu primeiro comércio, uma pequena venda de alimentos que hoje é uma padaria. Depois da morte do meu avô, a minha avó foi morar com meu tio, e depois que ela adoeceu, tinha Alzheimer, decidimos que era melhor ela ir morar conosco, pois minha esposa é enfermeira. Durante o dia, a nossa família pagava uma cuidadora e à noite, caso acontecesse alguma coisa, minha esposa saberia o que fazer. Além do mais, que eu era o neto mais chegado, né? Por ser o caçula, ficava muito tempo com ela quando era criança e me apeguei demais àquela velhinha. Era bom poder cuidar dela. Eu sinto falta. Eu e minhas irmãs crescemos com uma história na família. A história era a seguinte: quando meu avô saiu da roça para montar seu primeiro comércio, a minha avó já tinha seus 2 filhos e estava grávida do terceiro. Quando ela chegou na cidade, um homem rico que morava aqui chamado Juan sempre comprava na venda do meu avô e era tão simpático com a minha avó ao ponto do meu avô ficar com ciúmes. No final da gestação houve alguma complicação. O terceiro filho dos meus avós faleceu e minha avó quase partiu também. Ela ficou dias de cama, com febre alta. Naquela época os recursos de saúde eram muito escassos, ainda mais no interior. Até que um dia o tal homem rico foi visitá-la no horário que meu avô estava na venda trabalhando. E a minha avó ficou boa, quase que por um milagre. Enquanto meu avô ficou vivo, e até um tempo depois que ele faleceu, a minha avó não tocava no assunto. Em festas de família, meu pai e meu tio sempre tentavam arrancar o que teria acontecido para ela ficar boa, mas ela nunca falava nada. Mas quando o Alzheimer chegou, o filtro foi embora e a avó começou a contar muitas coisas, entre elas o que teria acontecido naquele dia em que ela se curou. A história se desenrolou mesmo quando um certo visitante chegou na cidade. Quer dizer, na minha opinião, ele retornou à cidade, se é que você me entende. Nós sempre moramos no mesmo local. É um terreno grande com 3 casas, 2 que foram construídas depois. Uma casa é do meu tio, que não teve filhos. A da minha avó, que hoje é a minha, e a do meu pai. As minhas irmãs moram próximas, mas não no mesmo terreno. Ou seja, a avó sempre morou ali. Quando eu chegava do trabalho, vovó sempre estava sentada em frente à nossa casa, na calçada, ao lado da cuidadora, que era muito atenciosa com ela. Ela conversava com os vizinhos, raramente se lembrava deles, mas era uma boa terapia para minha velha. Ver o movimento da rua distraía muito. Um dia eu cheguei do trabalho e a minha avó não estava na calçada. Entrei e ela estava chorando muito no sofá da sala. A cuidadora tentava acalmá-la. Joyce, nome que usarei para me referir à cuidadora, me disse que elas estavam na calçada e tudo estava tranquilo até que um carro, um Volvo branco, parou na porta perguntando por informações sobre a venda do meu falecido avô, se ainda existia. O motorista era um homem jovem de 30 e poucos anos, muito bonito e educado, com sotaque que parecia mostrar que ele era do Uruguai. Joyce deu o endereço das nossas lojas, falou que meu avô já tinha falecido há pouco tempo
E durante a conversa, a Joyce percebeu que a minha avó ficava olhando fixamente para o rapaz, quando de repente ela disse: Juan, você nunca voltou. Eu te esperei a minha vida toda. A minha avó começou a ficar muito alterada e a chorar muito. Foi quando elas entraram e o cara foi embora. Eu liguei os fatos na hora, mas nem imaginava que o tal cara fosse realmente esse Juan. Na verdade, o que eu pensei foi: minha avó realmente era apaixonada pelo cara no passado, que o meu avô tinha ciúmes dele. E agora, com o Alzheimer, ela confundiu esse moço e reviveu uma história triste da sua juventude. Mas eu estava enganado em parte desse pensamento. Minha avó demorou muito para se acalmar. Quando a minha esposa chegou, ela conseguiu fazê-la dormir com medicação. No dia seguinte, ela já não lembrava de mais nada. Combinamos que o melhor a se fazer era não falar nada do passado para que a avó não se alterasse mais daquela forma. Logo após o almoço, eu recebi uma visita ilustre na loja. Um homem se apresentou como Martin e disse ser neto de um homem chamado Juan. Segundo ele, era sua primeira vez no Brasil, apesar de morar tão perto. Ele disse que veio a pedido do avô Juan, que teria falecido no ano anterior, e em seu leito de morte tinha pedido para entregar uma mensagem de perdão para Dona Rosa, que era minha avó. Ele continuou dizendo que demorou a vir por conta do trabalho, que acreditava ter conhecido minha avó no dia anterior, mas ela ficou muito alterada para que ele conseguisse transmitir a mensagem a ela. Eu disse que agradecia seu esforço, mas que, tendo em vista a situação de saúde dela, eu achava melhor ele se manter à distância. Por ser parente, talvez ele lembrasse o Juan do passado e isso afetaria ela. Eu sei que isso tudo aconteceu durante o dia e a gente acredita que vampiro não anda debaixo do sol. Mas calma. Espere e você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei, a não ser que eu esteja louco. Ele agradeceu por tê-lo recebido na loja, mas disse que tentaria mais uma vez. Ele precisava falar. Era sua honra que estava em jogo. Nesse momento da conversa eu já achei meio estranho. Ele não mencionou que aquilo era pelo avô dele, sim por sua honra. Mas deixei pra lá. Liguei pra Joyce e falei que era pra ela evitar a rua com a minha avó até que o cara fosse embora. Se passou uma semana e o cara sumiu. Na semana seguinte eu estava fechando a loja quando vi o cara passar de carro, em um Volvo branco novinho, em direção à minha rua. Eu sabia que a minha avó estaria na calçada com a Joyce, pois já tinha liberado pra isso. Fechei a loja correndo, subi na moto e acelerei. No caminho eu pensei: que cara inconveniente, não respeita nem uma idosa que está com Alzheimer, eu vou ter que resolver isso. Quando cheguei na calçada da minha casa, testemunhei uma cena maluca que ficou ainda mais confusa depois. A minha avó estava sentada em sua cadeira verde na calçada, a Joyce ao lado com o olho arregalado sem saber o que fazer. O homem que tinha se apresentado como Martin estava agachado e olhava fixamente nos olhos da minha avó, e ela segurava seu rosto com as mãos já velhas e enrugadas. Ambos estavam chorando. Eu olhei aquilo por alguns segundos sem saber o que fazer. Martin quebrou o silêncio dizendo: tenho que ir, Rosa. Dessa vez eu não voltarei. Obrigado por me ouvir. Seu sotaque carregado de espanhol uruguaio estava cheio de emoção, como se ele estivesse segurando para não chorar ainda mais. Martin entrou no seu carro, acenou com o rosto para mim e foi embora. Eu perguntei de imediato a Joyce o que tinha acontecido ali. Fomos interrompidos por minha avó, que falou que precisava se deitar um pouco. Depois que Joyce a colocou no quarto, ela me contou em detalhes o que tinha ocorrido. Segundo ela, o Martin parou o carro e não a cumprimentou, apenas a ignorou totalmente, indo direto na minha avó e dizendo: me perdoa, Rosa, por sumir por tanto tempo. Você nunca mereceu a vida que eu tenho e eu sabia que seu marido te faria feliz. Comigo não seria uma vida simples, por isso que eu me afastei. Mas eu não podia deixar a sua vida acabar sem esclarecer as coisas. Eu retornei aqui para te pedir perdão. Joyce diz que depois disso os dois se olharam e choraram até a cena que eu presenciei. Aquilo não saiu da minha cabeça. Que cara mais maluco. Não era o vô dele que teve um rolo com a minha avó? Decidimos não comentar nada com a minha avó, pois ela se esqueceria mesmo. Todo mundo da família sabia, contei para todos, mas ninguém falava nada com ela. Até que um dia, no almoço de domingo, a minha avó fez a grande revelação que esperamos anos para saber. Estávamos todos na área externa da casa do meu tio fazendo um churrasco, era aniversário dele. Do nada minha avó falou: era sangue. O que ele me deu aquele dia foi sangue. A gente pensou que ela estava fantasiando de novo, tendo um momento de delírio por conta da doença.
Mas minha saudosa velha começou a falar sem parar, olhando para o meu pai e meu tio, como se contasse a eles o que tinha acontecido há muitos anos atrás. Ela disse: "O pai de vocês tinha ciúme do Juan, pois mesmo comigo grávida ele me achava linda. E eu acabei me apaixonando por ele. Mas ele nunca me tocou, nem mesmo para um beijo, até aquele dia. Quando meu terceiro filho não sobreviveu, eu caí de cama e o Juan veio me visitar. Eu ia morrer, a infecção estava causando muita febre em mim e eu não parava de sangrar. Ele ficou da janela e me perguntou se podia entrar. Eu disse que sim. O Juan se sentou na cama, beijou a minha testa e mordeu no seu próprio braço, fazendo um pequeno corte nele. Ele me deu o seu sangue para beber. Ele não me perguntou nada, apenas colocou na minha boca. Comecei a me sentir melhor imediatamente. Quando percebi, eu já estava sugando aquele líquido com vontade, porque parecia me dar vida depois de tantos dias mal de saúde. Juan tirou seu braço, disse que me amava e que um dia voltaria, que se ele conseguisse arrumar as coisas ruins da sua vida, ele voltaria. Eu esperei minha vida toda, mas quando ele voltou eu já estava velha. Perdi os 2 homens da minha vida, o pai de vocês e o amor que eu nunca consegui viver." A minha avó parou aí e depois começou a falar de outro assunto, confundindo minha esposa com uma amiga de infância dela. O silêncio foi absoluto e todos nós ficamos assustados. Mas na cabeça de ninguém passou a palavra vampiro ainda. Apenas concordávamos que o cara era maluco ou que pudesse ser um tipo de curandeiro ou algo assim. Meses se passaram e a vovó se foi, vítima de um AVC. Quando recolhemos seus pertences, eu encontrei a prova que precisava. Era uma foto antiga da inauguração da primeira vendinha do meu avô. Na foto estava meu avô de mãos dadas com a minha avó grávida, bem ao centro da fotografia. Meu pai e meu tio, 2 crianças ao lado deles, algumas pessoas ao redor. E lá estava ele, que na época era o Juan, mas para mim era o Martin, é o mesmo homem. Era ele na foto. Mas como seria possível? O cara não havia envelhecido nem um só dia. Somente eu e Joyce teríamos visto o rosto dele, além da minha falecida avó. Eu levei a foto até a casa da Joyce. Eu achei que eu tava louco, mas quando a Joyce viu a foto, ela perdeu a cor do rosto e soube naquele momento que era o mesmo homem. Com a quantidade de filmes que temos sobre isso hoje em dia, não foi difícil para eu chegar à conclusão de vampiro. O homem não envelheceu, nem o seu cabelo mudou, ele teria dado seu sangue e curou a minha avó. A única coisa que eu não consigo explicar ainda é como ele ainda anda durante o dia. Mas o restante eu não tenho dúvidas. A minha avó se apaixonou por um vampiro e eu conheci esse vampiro. Eu tenho a foto guardada comigo até hoje. Plastifiquei ela para que não deteriorasse mais ainda. E ando com ela no bolso, na esperança daquele cara retornar e eu poder confrontá-lo. Talvez isso nunca aconteça, mas uma coisa é certa: vampiros existem, mesmo que a gente não saiba explicar como. Nos procure no Instagram @ordinário.selvagem e envie o seu relato. Deixe seu like e faça sua inscrição em nosso canal. Você vai nos ajudar muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Obrigado por estar aqui e até a próxima.